os inimigos de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus todo aquele que é amigo do mundo, que é amigo do sistema mundo, da corrupção deste mundo. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode falhar. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8, versículo 7: porque a inclinação da carne, o desejo da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, versículo 8. Queridos, todo aquele que é amigo do mundo é um inimigo de Deus. Essas palavras são novas, são inovadoras, porque na igreja contemporânea moderna temos ensinado uma teologia míope do caráter de Deus, de quem Deus é. É como disse Calvino: o homem tem fabricado um Deus na sua própria mente. As pessoas nascem nas suas religiões, crescem ouvindo as suas religiões e fabricam um Deus conforme a sua mente acredita que Deus assim é. Elas acham que Deus é bonzinho, que Deus é um Deus que só dá coisas, aqueles que bebem, que só olha para os sofredores, que Deus é amor. Então o homem fabrica um Deus na sua própria mente, mas o homem e a mulher nunca têm procurado conhecer quem realmente Deus é, pela sua palavra, pelas Escrituras. As Escrituras nos dão detalhes claros, concisos, reveladores e para os ímpios perturbadores de quem Deus é. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus é um Deus que é fogo consumidor, como dizem Hebreus. Deus é um Deus que dará a cada um segundo as suas obras. Deus é um Deus que lançará o ímpio no inferno profundo para sempre, todos aqueles que se esquecem de Deus. Deus é um Deus que salvará os fiéis, os justos, que são justificados pelo sangue de seu Filho, para sempre no céu. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras chama de adúlteros e adúlteras aqueles que são amigos do mundo, do prazer do mundo. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, os desejos da carne, que é inimizade contra Deus, como está em Romanos capítulo 8, versículo 7. A soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa assim como a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então todos aqueles que são amigos do mundo, querem estar em aliança com o mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, não se conformem, não se amoldem, não tenham aliança, não tenham concordância com o sistema desse mundo, porque aqueles que entram em aliança, em concordância com o sistema, com a filosofia, com o estilo, com a moda, com a cultura desse mundo, impregnada na mídia, nas novelas, nos filmes, na propagação do pecado, da iniquidade, esses não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas estão sendo servos de Satanás, pois a Bíblia diz que ele é o Deus deste século, em 2 Coríntios 4, versículo 4, e em 1 João 5 diz que o mundo jaz no maligno. Não está dizendo que o mundo, terra, água, florestas, animais, praias são do diabo, mas está dizendo que o mundo, o sistema, a política, a mídia, todo o controle é regido por potestades, principados, a qual o príncipe, o chefe, o governante, o presidente é o próprio Satanás. O mundo jaz no maligno, e todos aqueles que são amigos desse mundo tornam-se inimigos de Deus. Queridos, não há meio termo. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo, ou servimos a Deus ou ao diabo, ou a Deus ou ao mamon. Não tem como servir a Deus e servir ao mundo. Todos aqueles que são amigos do mundo, amigos dos prazeres, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então esses são inimigos de Deus.
Deus torna-se o seu inimigo. Deus se torna o seu inimigo. Pois todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não é que Deus é ruim, que Deus quer ser o nosso inimigo. Mas quando escolhemos o mundo, escolhemos o pecado, escolhemos a nossa vontade e não a vontade de Deus revelada nas Escrituras, então por nossa escolha nos tornamos inimigos de Deus. E se você é o inimigo de Deus, irmãos, que Deus tenha misericórdia de você. Porque se o diabo é o nosso inimigo, temos um Deus que nos guarda. Temos um Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque Ele nos protegerá. Porque Ele disse no Evangelho de João: vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu mando. Então somos amigos de Deus, mesmo que Satanás, mesmo que o mundo seja nosso inimigo, os homens, estamos protegidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se você tem os homens como seus inimigos, também você tem o Deus como protetor. Mas agora, se você tem Deus como seu inimigo, quem irá te proteger? Que homem, que médico, que político, que parente, que amigo, que força humana, bélica, de guerra pode te proteger? Que demônio? Nem todos os demônios, nem todos os anjos podem te proteger se Deus for seu inimigo. Ninguém pode te proteger da fúria de Deus, de um Deus todo-poderoso. Por isso Jesus disse: olha, não temais aqueles que matam o corpo, temeis aqueles que podem matar o corpo e lançar a alma no inferno, que é Deus. A esse vos digo, vocês devem temer. Inimigos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que cometem o pecado, que praticam o pecado, que vivem no pecado, que vivem no mundanismo, são inimigos de Deus. Paulo disse: porque muitas vezes digo, e agora digo chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Queridos, quantos se têm tornado inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, do evangelho da cruz, da palavra de cruz, por pregar um falso evangelho? Quantos têm se tornado inimigos de Deus, porque adulteram contra Deus, amando o mundo, amando o presente século? A palavra de Deus diz de um homem chamado Demas, está lá em Timóteo. Paulo vai escrever e vai dizer sobre ele para Timóteo: Demas me abandonou, amando o presente século. E quantos têm abandonado o chamado de Deus, o ministério de Deus, a vida com Deus, a salvação de Deus, amando o presente século, essa geração corrompida e pecaminosa e perversa e má. Por isso eu vos digo: todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não sejamos seus inimigos, mas sim seus amigos. Para que sejamos como Enoque, que andou com Deus, como Noé, que andou com Deus, como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Que nós possamos ser amigos de Deus e não seus inimigos. Que possamos ter comunhão com Ele, buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Pois há muitos inimigos de Deus neste mundo. O principal deles é Satanás. Mas há muitos homens que se tornaram inimigos de Deus porque amam o sistema desse mundo. E a Bíblia diz que não somos mais desse mundo. Aquele que é cristão já não é desse mundo mais. Ele é comparado a um peregrino, a um forasteiro em terras estranhas, que está em peregrinação rumo a Nova Jerusalém, rumo à pátria celestial, que ele é tem uma cidadania celestial, uma cidadania de Deus. Esse é o cristão. Em João, Jesus diz que o mundo nos odeia porque o mundo odeia a Ele. O mundo nos odeia. Se o mundo nos amar, o mundo só ama o que é seu. Então, se você é amado pelo mundo, você não é de Jesus. Você não é salvo. Mas se você é odiado pelo mundo, pelo sistema mundo, então você tem a marca do Salvador na sua vida, a marca de salvação. Porque assim diz a Escritura: o mundo não pode amar aquilo que não é dele, mas o mundo só ama aquilo que é dele. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos livre de sermos inimigos de Deus, porque todos os inimigos de Deus serão lançados no inferno. Todos que se constituem inimigos de Deus serão condenados. Que Deus tenha misericórdia de nós, para a glória e honra do seu nome. Amém.